Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o Neves Talk, o podcast do Colégio Nossa Senhora das Neves. Eu sou o professor Carlos Moura e hoje nós vamos estar aqui tratando sobre um tema muito interessante, que é desenvolvendo uma cultura de estudos. E para discutir esse tema conosco, falar um pouco a respeito desse tema tão relevante, eu tenho aqui duas convidadas muito especiais, né? Nós vamos ter o prazer aqui de escutar um pouco da nossa colega Daliane e Renata, que são orientadora educacional e psicólogas aqui do Colégio Nossa Senhora das Neves e que vão discutir esse tema conosco. Eu vou começar esse primeiro bloco chamando a minha colega Daliane para a gente falar um pouquinho, Dali, a respeito dessa questão da cultura de estudo, né? Quais são os hábitos que são comuns, né, que a gente precisa desenvolver para discorrer legal aí sobre essa questão da cultura de estudo. O que você tem para trazer para nós hoje nessa discussão, Dali? Carlos, obrigada aqui pelo convite de estar aqui na parceria com Renata. Olá a todos que estão assistindo esse podcast, né? E falar sobre a cultura de estudo, Carlos, é algo muito importante no sentido de que quando a gente implanta essa palavra cultura, quer dizer que o que a gente tem a respeito do estudo precisa estar no nosso hábito diário, né? Tem que ser alguma função, alguma atividade automatizada no nosso dia a dia, né? Então, a cultura de estudo, ele é esse conjunto de coisas, de habilidades, de atividades que a gente pode se desenvolver e torná-la fluida no nosso dia a dia. Cultura de estudo, ele vai nos favorecer no sentido de que, com este hábito, com esta naturalidade em lidar com o estudo, a gente vai também desenvolvendo outras habilidades nas próprias aprendizagens. Porque o estudar não significa aprender se ele não tiver qualidade, né? E a aprendizagem, ela está envolvida com a inteligência, o intelectual, mas a inteligência, se ela também não for treinada, se ela não for habilidosamente desenvolvida, o aprendizado ele fica fraco, ele fica frágil. Então, existe uma interligação de muitos fatores aí. Então, quando a gente tem esse fazer no nosso dia a dia, implementando também como algo natural do nosso fazer, do nosso dia a dia, isso se configura de uma forma mais tranquila, sem as tensões das vésperas de prova, das vésperas de concurso, né? Nos deixa com maior segurança do que a gente está aprendendo e entendendo. E para isso a gente precisa saber muito bem, ter muita clareza do que é aprender, não é, Renata? O que é aprender? Que nada mais é do que a gente elaborar memórias a respeito daquilo que a gente vai compreendendo de informações, compilando de conhecimentos, mas também sabendo utilizar tudo isso. Fantástico, Dali. Me diz uma coisa, no seu ponto de vista, qual é o tempo certo, o time ideal para a gente começar a estabelecer essa cultura de estudos, considerando aí o início da escolaridade aí das nossas crianças e dos nossos jovens? Desde a educação infantil, Carlos, a gente pode ir construindo essa cultura de estudo no sentido de trazer a ludicidade, né? Na nossa educação infantil aqui no Colégio das Neves, a gente traz muito o conhecimento através de estratégias lúdicas. Então, as crianças brincam enquanto aprendem. E aprendem enquanto brincam. E isso daí já ajuda a abrir as portas e as janelas para futuramente esse estudante ter autonomia e discernimento de criar uma cultura mais focada nos estudos. Porque ele vai construindo uma relação com o aprender mais prazerosa, mais interessante e mais fortificada. Então, quando ele se deparar com o desafio de um estudo mais chato, vamos dizer assim, um estudo daquilo que eu tenho dificuldade ou menos habilidade, eu consigo ter janelas abertas para que eu alcance, né, algo de maior qualidade nesse aprendizado. Fantástico, Dali, esse teu comentário, isso me deu um insight aqui, abrir uma ideia para até já transferir aqui essa pergunta para a Renata. Como, Renata, nessa trajetória do estabelecimento da cultura de estudos, você visualiza aí o papel da psicologia dentro desse contexto? O que você poderia trazer para nós, complementando aí a fala de Dali? Enquanto o Dali estava falando, Carlos, eu penso muito em constância, né? Constância traz equilíbrio.
E nada que não é constante na nossa vida, ele também não se fortalece. Então, para que a gente tenha uma cultura de estudo, eu preciso ter constância nestes hábitos, né? Então, como o Dali falou, desde a educação infantil, essa criança, esse jovem, esse adulto, que a gente não deixa de aprender nunca, né? A gente está sempre num processo de aprendizagem, a gente precisa ter constância nesse hábito. Essa constância vai trazer para a gente segurança, vai trazer menos ansiedade, vai trazer mais memórias, né? E aí a gente vai conseguindo consolidar toda essa aprendizagem através de uma segurança emocional que a gente vai construindo nessa constância e nesses hábitos. E o que você acrescentaria, Renata, dentro do contexto? Eu lembro que no podcast passado, nós falamos com dois colegas convidados aqui, o Idelfrânio e o Francisco Canindé, e tocou-se um pouco dentro dessa linha do que eu vou resgatar agora para a gente ver. Como essa construção, eu vou chamar dessa forma, emocional, que influencia diretamente no processo, né, de estudo e de aprendizagem, como ela se constrói nessa trajetória da educação infantil até momentos mais avançados aí, seja no pré-vestibular, ou na faculdade, na universidade, ou nos concursos da vida. Que você poderia contribuir conosco nesse ponto de vista dessa questão emocional entrelaçada realmente nesse processo de aprender? Eu trago o autoconhecimento. Todo o processo de aprendizagem, ele vai partir de como eu aprendo melhor. E aí a minha forma de aprender não vai ser igual à sua, não vai ser igual à da Liane, cada um tem a sua forma de aprender. E aí a gente vai tentar descobrir isso, através do autoconhecimento. Como é que eu estudo melhor? Como é que eu gerencio o meu tempo melhor? Que propostas de aprendizagem que pode trazer para mim mais conhecimento? Eu sou mais visual, eu sou mais auditivo, como é que eu gosto de estudar? Eu preciso ouvir, eu preciso prestar atenção ao que o professor está fazendo e dali eu já consigo absorver grandes conhecimentos. Tem a grande questão da curiosidade, né? Que assuntos que me trazem mais curiosidade, que me trazem mais encantamento e que eu consigo desenvolver a minha aprendizagem a partir do meu autoconhecimento. Importantíssimo isso, né, Renata? Muito. E eu vendo aqui a junção das duas linhas de raciocínio de vocês, né, observando como essa questão do sucesso educacional, vou chamar assim, né, ele se consolida em diferentes bases, né? Sim. Porque eu preciso desenvolver um hábito de estudo, eu preciso ter um autoconhecimento, entender qual é o meu padrão de aprendizagem prevalente, embora a gente use vários canais e usamos todos, mas tem algum que vai prevalecer e vai dar essa vantagem, né? Para que eu possa me organizar melhor e me, digamos assim, tirar benefícios do estabelecimento dessa rotina bem formatada, bem organizada, né? Gerenciamento de tempo, né, Carlos? Assim, da gente conseguir gerenciar o nosso tempo de estudo, um tempo de qualidade. Isso. Porque para que a gente tenha também a aprendizagem, eu preciso ter, como você falou, sucesso também nas outras áreas da vida, né? Eu preciso estar bem emocionalmente, eu preciso estar bem comigo, com a minha família, com a minha espiritualidade, com o meu corpo, com todo o físico, né? Para que a gente possa ter confiança no processo de aprendizagem. E algo que vem junto a isso, Renata, é a gente viver as experiências, né? Como a gente falou aqui, que desde a educação infantil, de uma maneira muito lúdica, muito prática, as crianças vão se relacionando com o aprender, com o estudar de uma forma mais interessante. A gente também vê um grande desafio com relação a quem está acompanhando esse estudo ou essa rotina de estudo, né? Lá na educação infantil, obviamente, em casa a gente tem todo um suporte maior, né, dos pais ou dos acompanhantes em casa para que estabeleça para essa criança essa rotina das brincadeiras, do descanso, do estudo, do sono, da alimentação. Mas aos pouquinhos a gente precisa ir construindo como responsáveis pela formação dessas crianças, né, os pais, os cuidadores precisam ir construindo autonomias. E só se constrói autonomia, Carlos e Renata, com experiência. Não é entregando para você fazer só. Isso não significa autonomia. Dá o suporte, né? Dá o suporte e oferecendo experiências, vivências para essa criança que a desafia a pensar em como resolver esse desafio, a pensar em como lidar com isso, tendo a segurança de quem a ama estar ali do lado,
para lhe dar a mão, para lhe dar o apoio, e aos poucos essa criança vai soltando essa mão de apoio. E aí ela ao soltar essa mão, simbolicamente a gente diz que ela deixou a bengala de lado. E aí ela vai caminhar com as próprias pernas, né? Mas não significa também que nessa hora os pais saem de cena. Ao contrário, nessa hora os pais vão valorizar esse momento de crescimento, não é? Mas estarão ali dando a segurança e valorizando, validando, né, o que aquele estudante vai alcançando sozinho. E quando não der certo, pai, estou aqui do lado. Não deu certo desse jeito, não deu certo agora. Eu posso estar junto para a gente elaborar estratégias. Isso é ir dando arcabouço para essa autonomia, né? E que adulto a gente não vai ter lá na frente, não é? Eu sempre falo que os pais não precisam carregar a mochila pelos filhos, né? Literalmente isso. Cada um precisa saber qual é o peso que essa educação traz. E você traz isso nos seus livros, no seu material para a escola. Então, o pai pode auxiliar, sim. Se tiver pesado, eu posso estar junto com você, eu posso carregar junto com você, mas não deixar para que você faça pelo seu filho. O seu filho precisa construir o caminho dele. E não é impossível de recalcular essa rota, né? Essa estratégia não funcionou agora, nesse momento, então vamos construir uma nova estratégia. O estudante precisa ter confiança nessa família para saber o momento de pedir ajuda. Não deu certo, eu preciso recalcular a minha rota e eu preciso da sua ajuda. E um ponto, Renata, que eu acredito também é que, assim, às vezes a gente testa uma estratégia, coloca ela em funcionamento e não deu certo ali, mas isso também não significa que essa mesma estratégia não possa ser retomada em um outro momento mais adequado, né? E que se encaixe perfeito, né? Porque às vezes a gente não está preparado para aquela estratégia em um determinado momento e lá na frente ela vai funcionar muito bem. Justamente pelas experiências, não é? Exatamente por isso. E viver esses desafios, viver a resolução do conflito, viver o pensar sobre como isso pode ser resolvido, nos ajuda a ter o autoconhecimento, que Renata falou. Então, é a partir daí que eu vou me conhecer em termos de limitações, de potenciais, de maiores habilidades, de pontos de dificuldade, ter a certeza que diante do meu ponto de dificuldade, obstáculo, desafio, eu tenho um potencial de superação. Então, viver essas experiências, os pais permitirem, né, que os filhos possam encarar isso sem blindá-los tanto, vai ajudar demais. Expô-los de forma segura de ao forma processo segura, de aprender. De forma Fantástico. segura, monitorada. Gente, excelente até esse momento. Viu que tem muita coisa aí para a gente continuar discutindo, né? Mas agora nós vamos precisar fazer um pequeno breakzinho e a gente volta já já no bloco 2. Não saia daí, tá? Nos aguarda.